Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 21 de setembro de 2023. São 8 horas da manhã. E às 6h45 da manhã de hoje, o Blog da Cidadania publica matéria sobre reportagem do jornal O Globo, que dá conta de que Mauro Cid revelou que Bolsonaro fez reunião com cúpula militar para variar golpe no país. Coisa de 1 hora e pouco atrás, essa matéria foi publicada e vale a pena vê-la na íntegra. Mas eu a cito para iniciar porque ela explica uma descoberta do presidente Lula, uma suspeita muito forte do presidente Lula de que o país corre risco de um golpe militar em 2025. Vamos entender. Veja que após os atos golpistas, o governo decide blindar os vidros do Palácio do Planalto no ano que vem. O governo Lula vai trocar os vidros do Palácio do Planalto em Brasília por material blindado, vidros que foram recém-instalados após terem sido todos quebrados no 8 de janeiro. Ainda sem orçamento definido, o plano é abrir processo de licitação no ano que vem. Essa foi uma das sugestões feitas pelo GSI após os atos golpistas de 8 de janeiro. Mas isso tem uma outra razão e vamos aqui aos fatos. O que acontece? O Lula esteve ontem fazendo o anúncio conjunto com o Joe Biden nos Estados Unidos e o Biden fez toda a deferência ao Lula e tentou surfar na popularidade internacional do presidente brasileiro. E muitas pessoas acabaram dizendo, espalhando aí na internet, que o Biden estaria usando Lula, etc. E é o contrário. Reportagem do UOL mostra que vitória de Biden sobre Trump nas eleições de 2024, nas eleições do ano que vem, interessam a agenda externa de Lula. E não é só a agenda externa. O presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se encontraram em Nova York na avaliação do colunista do UOL, Kennedy Alencar. Uma relação próxima entre Brasil e Estados Unidos é interessante para Lula. E por que é interessante para Lula, minha amiga, meu amigo? Se o Donald Trump voltar ao poder, ele é aliado de primeira hora de Bolsonaro. E aqui no Brasil se acredita, o governo acredita, aliás, todo mundo que está informado de verdade sobre o Brasil acredita que se Trump tivesse conseguido se reeleger, ele teria apoiado um golpe militar no Brasil. O que impediu um golpe militar no Brasil foi a ação de Biden de enviar seguidos emissários do seu governo e ter inclusive declarado claramente durante o processo eleitoral do ano passado que os Estados Unidos não aceitariam um golpe militar no Brasil, nem militar nem de qualquer outro tipo, nem militar, nem parlamentar, nem nada. E agora Lula foi aos Estados Unidos e atuou na campanha de Biden sob crítica de quem não entendeu, por conta de que Trump com certeza daria apoio à libertação de Bolsonaro se ele estiver preso, a volta dele à política e também um golpe de Estado no país para proibir o comunismo, entre aspas. E o Lula retorna nesta quinta-feira ao Brasil em meio à expectativa pela escolha do novo PGR. O que é que acontece? Sem a indicação do novo PGR, o STF, mais especificamente Alexandre de Moraes, não pode fazer andar o processo contra ele. Como você viu na matéria que eu citei no início desta edição, o Alexandre de Moraes tem provas de que Bolsonaro planejou, junto com os militares, um golpe no país. E era tudo que o Bolsonaro temia e que o STF e o Alexandre de Moraes esperavam. Era preciso
precisa indicação de que o Bolsonaro sabia de um plano golpista e participou desse plano golpista. E agora essa prova surge porque Mauro Cid fez a delação e sob a condição de que ele revelasse algo novo para a Polícia Federal e para o Alexandre de Moraes. O Mauro Cid teria que apresentar também provas daquilo que ele dissesse. E o Bolsonaro e a Michelle pediram nesta semana que o Alexandre de Moraes liberasse o teor da delação do Mauro Cid e, na verdade, o Alexandre de Moraes proibiu. Ele permitiu que eles tivessem acesso a outras delações, menos a do Mauro Cid, e a razão acaba de ser explicada nessa reportagem do jornal O Globo. Não se sabe se é uma boa iniciativa do jornal, mas nós estamos publicando aqui porque um dos maiores jornais do país divulgou essa notícia e ela vai bombar ao longo do dia de hoje. E o fato é um só: está provado que Bolsonaro ia dar o golpe e a prisão dele agora é questão de tempo. Por isso o Lula antecipou a volta. Basta voltar, basta escolher o novo PGR, porque se o Lula e o Alexandre de Moraes, se o Alexandre de Moraes tomar alguma decisão contra o Bolsonaro sem o aval da PGR, vai ficar deslegitimada a decisão de uma prisão preventiva, por exemplo. Agora, saindo esse PGR, esse novo PGR irá denunciar Bolsonaro. Por isso a pressa de Lula em voltar ao Brasil para nomear logo o novo PGR, antes que o bolsonarismo consiga dar um golpe nesse país. E enquanto isso o Lula apoia Biden e o Brasil torce pela vitória dele para evitar que Donald Trump volte ao poder por lá e planeje um golpe por aqui. E o Alckmin também sancionou uma lei que atualiza o golpe penal militar, mas vetou um artigo que acabava com punição por críticas ao governo, porque na verdade hoje o Código Penal Militar proíbe que um general da ativa, por exemplo, faça críticas ao governo de teor golpista, inclusive. E deram um jeito de contrabandear essa medida para dentro da atualização da lei militar, e o Alckmin vetou. Espera-se que o Congresso não derrube o veto. Para derrubar o veto, a Câmara é bem possível que derrube, mas na verdade no Senado deve prevalecer a decisão do presidente. E no celular do ex-chefe da PRF, que está preso, Silvinei Vasquez, tem defesa do artigo 142 após a vitória de Lula. O que é o artigo 142? É um artigo da Constituição que diz que as Forças Armadas podem intervir no país a pedido de um dos poderes da República para restabelecer a ordem. Isso evidentemente que não significa que as Forças Armadas podem intervir para derrubar um governo. Mas os bolsonaristas, a extrema-direita, os militares, inclusive, em parte, fazem essa leitura desse artigo. Estadista ou vassalo? A extrema-direita, surta com o apoio que Lula está ganhando no mundo e justamente após o discurso dele na ONU, considerado brilhante, que fez ele ser aplaudido sem parar, tirar selfie, jornais do mundo inteiro comentando, e a extrema-direita está surtada com a comparação entre o discurso do Lula neste ano e o discurso do Bolsonaro ano passado, e aí está atacando o presidente, dizendo que ele é vassalo da ONU, quando inclusive ele criticou a ONU e os países ricos. Fiéis inundam grupos de Telegram em defesa de pastor picareta. Esses pastores foram presos ontem pela Polícia Federal na Operação Falso Profeta. Eles estavam roubando esses fiéis que foram defendê-los no Telegram. Veja o nível de alucinação que esses movimentos evangélicos
de igrejas neopentecostais estão sofrendo. Essas pessoas estão defendendo quem as estava lesando. Em torno de Bolsonaro movimentou 26,7 milhões de reais entre 2020 e 2023 e, na verdade, o COAF diz que esse dinheiro não se sabe direito para onde foi, sabe-se que as verbas foram usadas e está tudo muito obscuro. Há indício de roubalheira desse entorno de ministros, de assessores que movimentaram todo esse dinheiro sem explicar direito para onde ele foi. E por fim, senhoras e senhores, o STF deve proibir o marco temporal que viola as reservas indígenas e dá direito a garimpeiros e outros grileiros para permanecerem em território indígena. Senhoras e senhores, agradecemos a atenção e estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária.